Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo eu vou explicar como é que você pode saber se você está com rabdomiólise, tá? Então, antes de eu começar, primeira coisa, rabdomiólise é destruição maciça aí do músculo estriado esquelético. Normalmente é um membro, por exemplo, a perna, mas pode ser músculo, por exemplo, peitoral, outros músculos, ou de uma maneira geral, que eu vou explicar para você o que está acontecendo, tá? Então, mio é músculo, lise é quebra, tá? E rábido é estriado esquelético. Então, destruição do músculo estriado esquelético. Tudo bem? Isso é rabdomiólise, tá? É uma síndrome, na verdade, que é caracterizada por uma dor muscular intensa. Então, se você tiver rabdomiólise, eu tenho certeza que você vai saber, porque é uma dor muito intensa nos músculos de uma maneira geral. Isso vai depender, obviamente, da causa, tá? Mas eu vou citar uma das causas aqui, que às vezes você acaba não percebendo, tudo bem? Mas é uma dor muscular intensa, tá? E aí tem fraqueza muscular, tem alteração de produção de urina, coloração da urina, ela fica mais avermelhada, mais amarronzada, que a gente diz, inclusive urina preta, tá? Tem uma chamada doença da urina preta que causa rabdomiólise, destruição do músculo estriado esquelético intensa, e a coloração da urina é quase de Coca-Cola mesmo, tudo bem? De chá mate ou alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Inclusive, em alguns casos, levando à insuficiência renal aguda. Então, você pode perceber que não é só músculo estriado esquelético, ele vai levar a uma alteração dos metabólitos, dos íons na corrente sanguínea, podendo levar, inclusive, a alterações cardíacas e alterações no sistema nervoso central, além da alteração renal. Percebe que são vários órgãos envolvidos? Isso aconteceu, obviamente, porque o músculo estriado esquelético tem uma grande quantidade de proteínas e íons também, e outras substâncias, né? Que quando o músculo, que é o miócito, é destruído, esse conteúdo vai para a corrente sanguínea. Então, a gente poderia citar, por exemplo, aqui, ó, o potássio, tudo bem? Que é um íon que tem uma maior concentração no meio intracelular, dentro da célula, né? Se a célula é destruída, o potássio vai para a corrente sanguínea. O potássio em excesso na corrente sanguínea desequilibra aquelas bombas só de potássio e tal. Então, desequilibra, por exemplo, o funcionamento cardíaco. Desequilibra, inclusive, o funcionamento do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, altera potássio, altera sódio, altera cálcio, que são alguns dos íons muito importantes, né, para o funcionamento e equilíbrio, ou, na verdade, da diferença do meio intra para o extracelular, que a gente chama de equilíbrio hidroeletrolítico. Então, desequilibra tudo isso. Além disso, quando destrói o músculo estriado esquelético, libera, por exemplo, mioglobina. A mioglobina é uma proteína que é filtrada lá nos rins e, consequentemente, sobrecarrega o glomérulo, inclusive levando à insuficiência renal. Tudo bem? Então, tudo isso vai acontecer aí. A gente já citou em outros vídeos as causas, explicou melhor o que é rabdomiólise, né? Mas, nesse caso, eu queria citar aí um exemplo, por exemplo, de academia, tá? Que isso acontece. Se você buscar na internet, você vai encontrar casos, por exemplo, de pessoas que ficaram um tempo, sei lá, sem fazer academia, fazer musculação ou alguma coisa nesse sentido, ficaram um tempo sem fazer academia e voltaram achando que podiam pegar o mesmo peso lá, por exemplo. Então foram lá, colocou, sei lá, 10, 20 quilos lá no supino de cada lado, achando que poderia fazer. E aí você sai com uma dor muscular. Se essa dor muscular ela é menos intensa, ok, mas você já está causando lesão muscular, tudo bem? Se você fez exercício para grupos musculares diferentes de uma forma muito intensa, o que vai causar rabdomiólise, tudo bem? Então, esse é um dos casos. Poderia ser, por exemplo, o cara que está disputando, sei lá, um triatlo ou aquelas maratonas lá e a temperatura estava muito alta, o cara levou aumento da temperatura corporal, que é uma intermação. Então, isso também pode acontecer, e são vários outros motivos, toxinas, fármacos, cocaína, entre outras substâncias que são estimulantes, anfetamina, por exemplo, pode levar à rabdomiólise, tudo bem? Então, são vários motivos, tá? Um dos motivos é a academia. Então, se, por exemplo, você foi para a academia, está com uma dor muscular intensa nos primeiros dias aí que você voltou, pega mais leve, tudo bem? Porque sim, é uma emergência, é um quadro clínico muito grave
se, por exemplo, você foi fazer xixi e a sua urina, ela tá preta, ela tá escura, tudo bem? Não o amarelo, não é isso que eu tô falando, por falta de água, né? Não é isso. Mas é uma cor, assim, de chá mate, é uma cor de Coca-Cola, tá? Isso é muito grave, tudo bem? E nesses casos, se o paciente está com muita dor muscular, que a gente chama de mialgia, fraqueza, pode estar apresentando náusea, vômito, alterações cardíacas, de repente palpitações, e, por exemplo, a urina está escura, e nesse caso, obviamente, procure, obviamente, um médico, uma emergência, que em alguns casos você pode até ser internado, tudo bem? E, inclusive, passar por hemodiálise, tá? Então, a gente vai citar aqui alguns dos sinais e sintomas, e alguns dos exames e alterações nos exames que são observadas, para você ter essa informação, tudo bem? Mas, claro, não trate isso dentro da sua casa. Vai procurar um médico, vai procurar uma emergência, tudo bem? Então, coloração anormal da urina, como a gente já citou, uma urina escura, uma urina preta, urina escura, vermelha, inclusive. Se tiver mais vermelha, as chances são que tem sangue, tudo bem? Aí a gente tem um dos componentes lá do nosso sangue, que está dentro das hemácias, que é a hemoglobina. Mas em alguns casos não tem o sangue diretamente. Tem a mioglobina, que é uma proteína muscular. E aí ele não fica tão vermelho, ele fica mais marrom, mais preto mesmo, tudo bem? Então marrom avermelhado, vermelho, preto, tudo bem? Cores que não são comuns na urina. Se você urinar dessa cor, vai procurar um médico, tudo bem? Já está claro que primeira coisa, né? Mas às vezes não tem essa, a gente chama de tríade clássica aí, de fraqueza, mialgia e de coloração anormal da urina na rabdomiólise. Mas isso acontece normalmente em 10% dos pacientes, tá? Não são todos os pacientes com rabdomiólise que têm todos esses sintomas aí característicos, mas pode acontecer. Redução da produção de urina, e aí o quadro já está sendo de insuficiência renal aguda, tudo bem? Fraqueza, rigidez ou dor muscular, que a gente chama de mialgia, como eu já citei para você, e isso tudo pode estar associado a febre, vômito, mal-estar, convulsões em alguns casos, alterações do músculo cardíaco no sistema nervoso central, convulsão, como a gente já citou. Então, tem várias outras coisas que podem acontecer, que são associadas e que são sinais e sintomas clínicos mostrando que tem algo muito grave acontecendo, tudo bem? Então, não é só aqui nesse vídeo que você vai se tratar, tá? Procure, obviamente, mais informação lá na emergência, numa unidade de atendimento, no seu médico diretamente, tá bom? Outra coisa que vai acontecer são alterações nos exames laboratoriais, mas isso, obviamente, lá dentro da emergência, o médico já vai solicitar alguns exames, como CK, ou creatinoquinase, ou CPK, tudo bem? E aí pode solicitar, por exemplo, uma aldolase, que é uma outra enzima relacionada com o músculo estriado esquelético. A CK vai estar aumentada, normalmente mais de 5 vezes, 10, 20, 30 vezes o limite superior de normalidade aqui, tudo bem? A gente já gravou alguns vídeos sobre creatinoquinase, eu vou tentar deixar também na descrição aqui desse vídeo, depois que eu terminar, você acessa, tudo bem? Então, mais de 5 vezes aí, normalmente na rabdomiólise, aumenta a CK. E aí, só para a gente entender, CK aumenta também problema cardíaco, por exemplo, infarto do miocárdio. Mas aí eu tenho outras substâncias como troponinas cardíacas e CKMB, que é uma enzima aí, uma isoforma da CK, que é específica do coração, tudo bem? Então, só para a gente diferenciar aí se o problema é músculo estriado esquelético ou músculo cardíaco, tudo bem? Nosso foco nesse momento é músculo estriado esquelético. Então, vai aumentar a CK total. Se fosse ver a isoforma, seria CKMM, tudo bem? Então, aumenta a CK, tá? E aí aumentaria a aldolase também, só para a gente tirar essa possível dúvida. Um exame de urina vai apresentar alteração com aumento de proteínas, tá? Na fitinha lá, quando coloca a fitinha reagente, vai dar aumento de proteína, e quando faz sedimentoscopia, muito provável que não apareça hemácias. Então, nesse caso, é mioglobina, muito provavelmente, tudo bem? Então, vai dar alteração, inclusive vai dar alteração na quantidade de urina, que vai estar muito baixa, na coloração, no cheiro e outras coisas também que podem ser observadas aí, tudo bem? Alteração no hemograma, já diminuição aí, modificação, né, do hematócrito, por exemplo, a alteração de marcadores de função renal, como ureia e creatinina, que vão dar
provavelmente aumentadas, né? Ureia, creatinina e a taxa de filtração glomerular vai dar diminuída, tudo bem? Alteração de sódio, potássio, cálcio, fósforo, ácido úrico e alteração também muito provável no eletrocardiograma, tá? Então, esses todos os exames aí muito provavelmente estão alterados. Um que é bem característico é a CK, que vai aumentar em torno de 5 vezes, mioglobina, que vai aumentar na corrente sanguínea e na urina, que a gente chama de mioglobinúria, tudo bem? Então, isso é bastante clássico de rabdomiólise. Aí, eu fiz o seguinte, eu peguei diferentes exames aqui e vou apresentar para você quais que estão aumentados e diminuídos na maior parte dos pacientes com rabdomiólise, tá? Então, primeiro, creatinoquinase, ou CPK também pode ser chamado dessa maneira, está aumentado. Primeiro, mioglobina aumentado, aldolase aumentado, tá? A gente pode ter alteração de outras enzimas como AST e ALT, mesmo que não tenha nada a ver com o fígado, tudo bem? Só para você entender que essas enzimas não são única e exclusivamente hepáticas. Claro que existe uma relação entre AST e ALT, mas a gente já conversou também em outros vídeos sobre isso. Vou tentar deixar na descrição aqui para você. Mas também aumenta a AST e aumenta a ALT na rabdomiólise, aumenta a lactato desidrogenase, tá? Aumenta potássio, ácido úrico, fosfato, creatinina, ureia, tá? Isso tudo aí muito provavelmente vai aumentar. Outra coisa que é modificada, como uma liberação muito grande, né, de substâncias na corrente sanguínea, são os fatores de coagulação. Então, aumenta tempo de protrombina, aumenta o tempo de tromboplastina parcial ativada, tá? E aí a gente tem outras alterações, como, por exemplo, diminuição de plaqueta, diminuição de cálcio, que é a hipocalcemia, tá? A gente vai gravar também um vídeo específico de cálcio, então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, tá? Também diminui cálcio, o paciente entra provavelmente em acidose metabólica, tá? Então todos esses exames aí muito provavelmente vão estar alterados. Os clássicos são CK ou CPK, mioglobina, que também está aumentada, né? As duas estão aumentadas aí, e aldolase, por exemplo, que está aumentada. Tudo bem? Então, esses três aí são mais relacionados, por exemplo, com o músculo estriado esquelético, tá? Vou deixar um resuminho aqui na descrição desse vídeo, só para depois você acessar e entender melhor, mas esses são as características gerais de um paciente com rabdomiólise. Os sintomas, que a gente já citou, e aqui os sinais laboratoriais, né? Os exames laboratoriais que também estão alterados. Beleza? Gostou do conteúdo? Clica aqui em curtir. Deixe seu comentário, que ele é muito importante pro YouTube e também para mim, obviamente, né? Para eu saber o que você está achando sobre esse tipo de curso, esse tipo de conteúdo aqui. Ou ainda, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, porque daí a gente prepara um vídeo específico para tirar sua dúvida, beleza? E se inscreve no canal, ativa as notificações todas para você receber os próximos vídeos. Tem muita coisa legal aí. Eu te aconselho a se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube e ativar as notificações todas, tá? Para você receber, porque tem bastante coisa interessante sobre doenças de uma maneira geral, entender como as doenças ocorrem, que é a fisiopatologia, entender a nossa fisiologia normal, como o nosso corpo normal funciona, e entender também como que você pode interpretar os exames laboratoriais, porque isso é um assunto de grande interesse para todo mundo, não só para estudantes e profissionais da área da saúde, que é o nosso foco aqui no IBAP Cursos, mas às vezes você tem curiosidade sobre um assunto e não é da área da saúde, então tenho certeza que você vai encontrar aqui um vídeo que responde a sua dúvida, beleza? Só para fechar, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde que se chama Passaporte IBAPFlix. Lá tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seu próprio certificado, seja ele de 5, 20, 60 horas, dependendo do curso em si, da extensão desse curso, da quantidade de conteúdo, cursos em videoaulas, materiais complementares, questões para você treinar os seus conhecimentos e, claro, o meu suporte diretamente e o suporte da minha equipe durante o seu período de assinatura do passaporte, que é de 1 ano, tá? Durante 1 ano você tem acesso a todos esses cursos que estão lá citados na página do passaporte IBAPFlix, faz quantos cursos você quiser, emite quantos certificados você quiser com essa única assinatura. Já tem acesso a tudo isso, tá? Além de treinamento de carreira, outras coisas que são importantes aí, questões comentadas de concurso público e muito mais conteúdos para você, de fato, se qualificar para o mercado de trabalho, entender os assuntos dentro da área da saúde, tá? E, obviamente, construir um currículo de campeão.
tá bom? Então o link está na descrição desse vídeo, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.